naturalmente tá tendo uma brincadeira de surf de hype, né? Qual o surf de hype? O Ryan dos Santos fez lá um bate-papo com o Arthur, aí estavam surfando no hype do MBL, descobriu que o público do MBL é engajado, ele quer fazer umas vendas pro público do MBL, espero que vocês obviamente não comprem nada dele, né, só se forem muito bobalhões. A gente também vai, então cada um surfa um no do outro, todo mundo cresce aí nessa brincadeira, né, legal. E eu vou aproveitar o gancho dele, tá, o gancho, porque ele deu um gancho pra trazer meu ponto. Ele falou o seguinte, eu acho que é uma fala bem interessante pra conhecer, e pra todo mundo, especialmente o público dele, conhecer de verdade o que é o MBL. Ele falou, o dia que o MBL parar de cagar em cima do Bolsonaro, eu vi o cabo eleitoral deles de graça, como eu falei outro dia. No papel eles têm disparado a melhor proposta. No livro leia o livro amarelo, tu não vai discordar de nada ali. O problema é, se continuar dividindo a direita e trocando de lado toda hora, o Lula vai se eleger até os 120 anos. Eu não vou parar esse papo de trocar de lado, a gente nunca saiu do mesmo lugar. Nós somos o mesmo grupo que falava, nós não temos bandido de estimação lá durante o impeachment da Dilma. Quer dizer que era pra ter bandido de estimação? Porque uma parte importante do eleitor falou, quero bandido, eu quero Bolsonaro, Flávio, eles são meus bandidos de estimação. Nós não mudamos em nada disso. Nós mudamos nossa posição sobre reformas. Na primeira manifestação do MBL, em 14, nós falamos, nós não defendemos intervenção militar e existe uma turma que quer dar golpe militar. Na primeira manifestação. Tá na imprensa, tá na Folha de São Paulo, tá no Estadão. Isso é conhecido, quem assistiu o nosso documentário sabe. Pois bem, o Bolsonaro tentou um golpe e a gente denunciou. Então a gente nunca mudou de lugar. Os outros que mudaram, é uma questão de perspectiva. Se você olhar a gente como alguém que manteve as mesmas posições sempre, você vai perceber que não fomos nós que mudamos de lugar, mas sim os outros, né? Às vezes você tá dentro de um carro, aí você vê uma árvore passando, e se você não sabe que está se locomovendo, você fala, é a árvore que está andando. Não é a árvore que está andando, é você que está andando. A árvore está parada, nós somos uma árvore, nós estamos parados, sólidos, firmes, no mesmo lugar desde sempre. Esse é o ponto. E aí, assim, eu acho legal que ele tá fazendo esse baitzinho aqui e tal, pessoas conhecendo, pessoas falando do MBL. Agradeço os elogios aí, realmente não tem nada na direita perto do MBL. E outra coisa, o MBL tem um senso crítico tão aguçado que eu acho assim, nós estamos muito distantes de termos uma proposta boa. Porque eu tava comentando pra você, isso vai ser tema da live hoje, que nós temos que protocolar o estatuto da desfavelização. Nós temos que entrar com o estatuto mas nós não temos isso pronto ainda. Por quê? A gente podia protocolar qualquer coisa na Câmara. Não funcionaria porque nós ainda não temos, vamos dizer, todos os elementos para falar, ok, nós sabemos como enfrentar esse problema. Nós temos uma coisa chamada humildade que permite que a gente fale, estamos estudando, estamos crescendo, vamos chegar em um lugar. Nós não chegamos ainda. Então, mas só o fato de a gente aceitar, temos humildade de aceitar que nós não temos uma resposta para tudo e que nós vamos tentar buscar essa resposta, só ter essa humildade você dá o primeiro passo. Né? E aí você vai dando os outros, e aí a coisa vai. Pior é quem acha que sabe tudo e nunca sai do lugar. No caso, nossos concorrentes. Né? Mas ele ficou com um desafio. Né? O MBL não pode falar do Bolsonaro para ter o apoio dele. E aí eu já vou colocar, isso nunca vai acontecer, meu amigo. E eu falo isso para todo mundo que nos acompanha. Não dá. Não dá. Não dá porque você repara certas coisas acontecendo, tá? E veja, eu vou começar pela questão do presidente da Câmara e presidente do Senado, e aí eu vou abrir para outros assuntos. Não dá para aceitar quem estabelece como base da sua atuação política o abuso contra aqueles que ele lidera. O abuso contra o liderado é uma demonstração tão escrota de falta de caráter, que você sabe que um sujeito desse não vai ter condição de exercer poder de maneira virtuosa quando ele ocupar esse posto de poder. Ponto. Veja, a família Bolsonaro, em nome do Eduardo Bolsonaro, ter a Comissão de Relações Exteriores. Ou seja, é do interesse, senhor Rafael Almeida Rizzo, personalíssimo da família Bolsonaro ter uma comissão para um membro da família Bolsonaro. Igual o Flávio que anunciou que a mãe dele será sua suplente de senador. Tipo assim, é sempre um Bolsonaro fazendo algo para alguém da família Bolsonaro. A coisa é mais clânica do que, sei lá, um grupo de guerreiros da Idade do Bronze. Os Bolsonaro devem ter lido aquele livro Bronze Age Mindset do Bronze Age Pervert e entenderam apenas alguns elementos. Então eles estão, não, entendi, nós somos um clã da Idade do Bronze, tá? E é isso. Eles são clânicos, completamente clã. É um clã com interesses exclusivamente familiares, e assim, é da família, tem que ter o sobrenome dos caras, e ponto. E eu acho que isso é um caminho um tanto quanto tosco, porque assim, dá umas comissões pro Eduardo, dá uma comissão pro Eduardo,
pro Jair tentar passar um projeto na Câmara dos Deputados que o antagonista descobriu, foi o Wilson, acho que o Wilson Gomes, o antagonista que descobriu, que basicamente consiste em passar uma espécie de queda de 8 para 2 anos, que seria uma espécie de uma anistia para condenar no negócio da ficha limpa e tal. Isso livraria a gente como o Jair Bolsonaro, dentre outros caras do Centrão. Então, ou seja, eles chegam num mínimo denominador comum que atende a ex-governadores, prefeitos, deputados, vereadores que estavam lenhados, ou seja, é um negócio muito bom pra galera do Centrão, mas bom mesmo, é um jogo animal. Sob a desculpa para o grande público de que na verdade era uma aliança, Rafael Almeida Rios e vocês que nos assistem, pra passar o impeachment do Lula, sendo que o próprio Lula tá apoiando os dois. Não, isso aqui é uma aliança. Não tem aliança nenhuma pra impeachment. E vocês precisam entender uma coisa. Quando houve o impeachment da Dilma, havia uma circunstância que tornava aquilo possível, que foi o fato do governo Dilma ter apoiado um candidato concorrente do Eduardo Cunha para a Câmara dos Deputados, e o Cunha derrota ele. O Cunha chega no poder brigando com o então governo federal, que era Dilma. O Hugo Mota e o Alcolumbre chegam no comando da Câmara dos Deputados do Senado com o apoio do governo Lula, com o beneplácito do governo Lula. A situação não é igual. Então o cara ficar vendendo isso pros seguidores é querer fazer os seguidores de otário, que é o que o Bolsonaro faz há anos. Só que assim, brasileiro é mulher de malandro. Não pode ver um malandro, né, nheco nele já, ai meu Deus, que malandro delicioso, é meu malandro. O brasileiro adora um malandro. Então o Bolsonaro fez isso. Botou neles. E eles ficam lá aceitando. Eles aceitam esse papo furado. É um papo furado. E aí eu vou comentar. E aí, né, eles botaram os seus deputados que devem lealdade a eles pra votar. E aí olha como é que é a reação do sujeito como Nicolas. Porque, né, tava todo queridinho do Brasil. Veja só, você tem o trecho, Rizzo, que você tá botando um vídeo, 12 minutos? Não, 12. Tô querendo atrás, sei, claro, peraí. Eu quero aquele trecho. Tem um trecho do Nicolas que acho que é um trecho fenomenal. Em que ele é apenas um vaselina. Isso é um líder? Ou seja, quando se trata de Bolsonaro, ele tem que mostrar que ele tá fazendo aquilo assim, meio dissimulado. É isso? Pô, tem que ser. Não é homem pra falar com a Haddad, tem que ser homem pra falar com o Bolsonaro. Ah, mas não, tem que ser dissimulado. E as pessoas acham bonito que o sujeito é dissimulado. Porque o que ele faz é uma dissimulação. Veja ele dissimulado ali, ó. Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro, que inclusive também anos anteriores também. Bem-vindo, Joseph. Vamos lá. Já foi sozinho, né, candidato à presidência da Câmara. Pausa. Veja assim, no começo da fala dele, ele já destaca que ele queria estar com o Van Hatten. Logo em seguida, ele quer mostrar uma incoerência do Bolsonaro. Porque argumentos bolsonaristas, o Marcel, quer saindo com uma candidatura que não serve pra nada, e aqui entre nós, uma candidatura que não serve pra nada, só pra você aparecer, né? E aí o Nicolas lembra que o Bolsonaro já fez a mesma coisa. Você entende isso? O Nicolas tá jogando uma contradição aí, Bolsonaro. Só não vê quem não quer a contradição aí, né? Só não vê quem não quer. Tipo assim, vocês estão nos obrigando, o Bolsonaro, a ter que apoiar esse cara. Tô fazendo essa por você, tá? Mas se der caca, eu avisei. Que é isso que ele tá jogando. Vamos lá. Um discurso que eu também concordo, de essência, mas que nesse momento, né, teve uma mudança de posicionamento e vou confiar. Eu sempre falo que quem confia nunca erra. Quem erra é quem quebra a confiança. Então eu espero de verdade. Quem confia nunca erra, mentira, né, cara? Quem confia erra. Quem confia erra. Confiar em gente errada é uma das piores coisas. Não é? Qual é o livro que diz maldito homem que confia em outro homem? Dá um Google. Maldito homem que confia em outro homem. Esse aqui? Tem um livro aí que eles adoram citar, né? Tem que ser cuidadoso com essas falas. Quem confia erra também. O erro de julgamento, especialmente quando o erro é interessado, né? O erro acontece. O confiar desinteressado, às vezes, é imprudência. Né? Eu não confiaria assim. O que ele está fazendo é, Bolsonaro, tô confiando no teu julgamento. Se fizer errado, a culpa não foi minha. Quem confia erra sim. Agora, eu vou ser justo, coisa que eles nunca são conosco, né? Que esse tipo de gente nunca é justo, sempre é canalha pra falar do MBL. Eu vou ser justo, tá?
veja, não tinha muito pra onde ir. Não tinha muito pra onde. Naturalmente que a candidatura do Marcel, assim como ele foi candidato em 2019, 2021, é candidatura pra jogar pra torcida, pra ficar mostrando que ele é mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. O Marcel faz isso. A estratégia do Marcel, ou daquele astronauta, e de todos aqueles que ficam vendendo virtudes aí, assim, ó, eu sou mais bolsonarista que o Bolsonaro. O Marcel não discorda do Bolsonaro em nenhuma das grandes falhas do Bolsonaro. Ele nunca discorda. Só quando ele vê assim, esse ponto aqui, ó, Bolsonaro tá machucado, Bolsonaro tá com o flanco aberto, aí eu mostro que eu sou o melhor. Aí ele dá uma mostrada, sou virtuoso, aí mostra. Aí quando o Bolsonaro tenta um golpe de Estado, vê se ele fala uma vírgula. Uma vírgula. A roubalheira dos filhos do Bolsonaro, vê se ele fala uma vírgula. O Marcel Van Hatten falou do dinheiro lá, do Flávio Bolsonaro sacando num cassino? Não falou, né? Ele não vai falar nada. Ele falou de joia? Ele falou dos gastos do cartão corporativo do Bolsonaro? Ele nunca fala. Ele escolhe o momento e joga, sou um virtuoso. Esse truque, isso é truque. Aí nesse ponto, acho o Nicolas mais homem que ele. Porque ainda tá se mantendo leal, ainda aqui nas aparências, do que eles. E acho o Kim Paim melhor do que todos esses juntos. Porque nem fingindo tá. Ó, estou cuidando dos interesses do Bolsonaro. Ele nem fingindo mais tá. Tá? Basicamente assim, ó. Aqui é o interesse do Bolsonaro, tô aqui pelo Bolsonaro e espero que todos estejam pelo Bolsonaro. É isso. O papo é esse. Os outros estão jogando um jogo próprio. Que é esse jogo igualzinho do Centrão. É um jogo do Centrão, é um jogo de quem este sim não tem lado. Porque eles não têm coragem de falar as coisas pro Bolsonaro como elas são. Eles não têm coragem de falar o que eles realmente acham do Bolsonaro, que eles falam pra gente. Eu me lembro na pandemia, eu conversava com o Marcel Van Hatten quando ele era linchado. A opinião do Marcel Van Hatten sobre o Bolsonaro não é essa. A do Dallagnol não é essa. A do Dallagnol é um dos grandes, esse é um dos grandes vagabundos, né? Dallagnol, fingidos oportunistas. Esses são ultra oportunistas. É o interesse personalíssimos dele primeiro. O que é algo que não é distante do Bolsonaro, que cuida dos seus interesses personalíssimos. Sempre, antes de tudo. E é muito engraçado que nós levamos peste. Não, são traidores oportunistas. Sendo que, assim, nós somos muito claros sobre nossas posições. O caminho hoje, mais malandro de você conduzir a sua carreira política, dentro da direita, claro, tá ali. Você tá entre o que o Nicolas faz e o caminho do Marcel, dessa turma. Você fica caminhando ali, ó. É ali. Que você tenta pegar só o bônus sem levar o ônus do Bolsonaro. Que é o caminho do Valdemar também. Ele quer levar os votos do bolsonarismo, mas não quer carregar a cruz do Bolsonaro. Ele não vai dar o partido pro Bolsonaro. Todo mundo sabe que é isso. Todo mundo sabe que é isso. Vamos dar o play só pra terminar ali o Nicolas falando. Independente de quem vença aqui as eleições hoje, que faça uma presidência voltada pro Brasil. Olha... Pessoal, like na live. Tá? Então, assim, eu tô colocando esses pontos porque essa briga entre esses caras... os intergalácticos, que é uma turma que eles ficam citando que tem Nicolas, tá dessa turma aí, tipo, são os bolsonaristas levemente independentes. Isso é papo furado. Isso é um papo furado enorme. E eu digo que é um papo furado enorme porque não é que tem uma galera com qualidade do bolsonarismo querendo sair fora. Não é. É tudo a mesma tranqueira. Aí já você junta Marçal no meio, aí você vai juntar Gustavo Lima. É uma tranqueirada. A direita brasileira não é apenas um hospício. A direita brasileira circula entre o bobo, que é o louco, o tosco, e o ladrão. Nós vivemos circulando entre o louco e o ladrão. E quando eu chamo de ladrão, eu posso incluir o malandro, o truqueiro, né? O inglês tem um termo que o Pedro usa muito, que é o grifter, né? O enganador, é o malandro, né? E o doidinho, que tem. O príncipe, lembra que tem um príncipe? Um doidinho, zero produtivo, tem gente que leva esse cara a sério. E assim, a direita fica circulando esses dois tipos. Não é à toa que só perde e não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar algum. Agora, eu tava discutindo com o Junito, né? Até o Junito faz o news, ele pode falar, eu discordo do Renan porque o Junito discorda de mim. Eu acho ótimo se passar a lei do Bolsonaro e tiver essa anistia aí, né? Que aí o Bolsonaro concorre a presidente, aí esses fingidores vão todos declarar apoio a ele. Todos vão declarar apoio a ele. Toda galera, né? E aí os Marçal ficam todos constrangidos a sair. Aí eu acho bom. Aí a missão lança um candidato e a gente mostra, assim, de maneira bem clara que nós somos diferentes. Lula e Bolsonaro. Eu gosto dessa ideia.